presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou um cessar-fogo temporário com a Ucrânia, decisão que foi tomada durante uma conversa por telefone com o norte-americano Donald Trump. O russo não concordou com uma trégua total de 30 dias, como havia sido proposto, e já aceito por Kiev, mas a suspensão dos ataques mútuos contra a infraestrutura e rede energética. Se a trégua parcial avançar, será a primeira oportunidade para uma pausa real no conflito, que já completou 3 anos, um pouco mais de 3 anos. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Roberto Ibel. Professor, muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Letícia, Larissa, Adriana, todos que estão assistindo aqui o Tempo News. Uma grande satisfação estar com vocês. Professor, eu queria começar te perguntando se o presidente da Rússia ali, o Putin, ele ao aceitar essa trégua parcial, ele não pode a cada vez abrir, esticando a corda ali para essa negociação e sendo cada vez mais beneficiado ali nessas articulações do Trump, que parece que está mesmo mais inclinado ali para o lado russo. Sem sombra de dúvidas, Letícia. Hoje, inclusive, acompanhando tanto a imprensa norte-americana como a imprensa russa, ambas colocavam Vladimir Putin como o grande vitorioso dessas negociações com Donald Trump, porque, ao fim e ao cabo, vai definir o futuro, esse acordo, o futuro do conflito na Ucrânia, e que os ônus serão praticamente os mínimos para a Rússia, e garantirá muito provavelmente, Letícia, para quem está acompanhando aqui o Tempo News, boa parte do território ucraniano que foi invadido pela Rússia ficará a cargo da Rússia, que era o grande objetivo do presidente russo Vladimir Putin quando ele inicia a primeira anexação da Crimeia em 2014 e depois a própria invasão ao leste ucraniano em 2022, 3 anos atrás. Esse era o grande objetivo, conquistar aqueles territórios e mantê-los sob a autoridade russa. Então, essa negociação hoje, esse primeiro estágio, digamos assim, de interromper por parte da Rússia os ataques a infraestruturas de energia, ou seja, usinas de produção de gás, inclusive também de produção de energia elétrica, neste primeiro momento, é uma concessão que a Rússia faz, mas que não traz uma perda diretamente para a Rússia, porque me parece que os objetivos que eles tinham já foram conquistados e que os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, também reconhece e não vai exigir uma concessão maior por parte dos russos. Professor, mas a Ucrânia também não tinha muita saída, de certa forma, perdeu, muito apoio. O apoio que tinha, por exemplo, dos Estados Unidos, na época de Joe Biden, foi completamente deteriorado, Então, o Volodymyr Zelensky ficou numa situação bem complicada, não tinha para onde correr, ou era aceitar, fato, um exemplo disso foi aquela situação constrangedora por qual ele passou com o presidente norte-americano Donald Trump, no momento em que ele tenta enfrentar, poucos minutos depois ele volta atrás falando que está pronto para aceitar o que o presidente Donald Trump propõe. Então a gente vê que não tinha muita saída. E aí eu pego a figura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente sabe, da figura peculiar que ele é, dos discursos contraditórios que muitas vezes ele tem, mas nessa mediação entre Rússia e Ucrânia, colocando que tem interesses em jogo, não é só bondade apenas. Ele sai vitorioso dessa? Donald Trump sai vitorioso porque era a grande promessa de campanha, Ele prometeu ainda durante todo o período eleitoral do ano passado que ele resolveria a guerra, abre aspas, em 24 horas. Não foi em 24 horas, mas foi em 2 meses de governo, praticamente, que ele dá essa etapa inicial, para o cessar-fogo. Trump, sim, ele alcança este objetivo. A grande questão, qual será o custo político para os Estados Unidos, não apenas para Trump, para a gente entender a lógica dos Estados Unidos, qual será o custo político e geopolítico para os Estados Unidos? Impor um cessar-fogo, provavelmente negociações de paz para a Ucrânia, sem consultar os ucranianos e fazer estas concessões para a Rússia. Olhando para o longo prazo, que é o que a gente sempre trabalha em relações internacionais, é muito provável que a Rússia, sob o governo de Putin, se sinta confortável para fazer
outras ações semelhantes, talvez em outros países da região. O que causa preocupação, aí não é para os Estados Unidos no primeiro momento, mas sim para os países europeus, principalmente os países do Báltico, do Mar Báltico, ali Estônia, Letônia, Lituânia, que fazem fronteira com a Rússia e se sentem muito ameaçados, muito preocupados com uma possível incursão militar russa no futuro. A própria União Europeia, como um todo, entende que essas concessões que os Estados Unidos fazem, essa vitória do Trump, é uma vitória para o Trump, não para os ucranianos, não para Volodymyr Zelensky, e também uma vitória, evidentemente, para Vladimir Putin. Então, são duas forças, são duas potências que disputam uma guerra de narrativas lá atrás e que agora chegam, aparentemente, a um consenso sem negociar com aquele que foi agredido, com aquele Estado que foi invadido, que no caso é a Ucrânia, e muito menos sem considerar a participação dos europeus neste processo. E o que a gente viu nos últimos meses é uma total desconsideração com relação à União Europeia. Por exemplo, quando o vice-presidente J.D. Vance dos Estados Unidos, que é uma outra figura muito importante hoje dentro do gabinete do presidente Trump, ele vai à Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, e deixa os europeus estarrecidos, dizendo que os Estados Unidos vai negociar com a Rússia e que os europeus foram incapazes de promover a paz e de evitar o conflito, os europeus hoje percebem, e eles têm chamado os Estados Unidos de abre aspas, um aliado não confiável. Então tem essas implicações políticas, não apenas para a Ucrânia, tem essa vitória, aparentemente para o Trump, para o próprio Putin, mas que deixa no ar um aspecto de incerteza, de insegurança com relação ao futuro, principalmente hoje do leste europeu. Professor, esse era inclusive o caminho da minha pergunta para o senhor, porque vendo esse alinhamento Trump e Putin, e mais uma vez, a gente destacando aqui aquela reunião com Zelensky, que terminou com aquele bate-boca, enfim, se esse alinhamento Trump e Putin seria o suficiente ou daria-lhe forças para que Putin pudesse ir além do que ele está fazendo na Ucrânia, se isso poderia avançar no sentido de ir investindo contra outros países. Na avaliação do senhor, hoje esse pode ser sim um sentimento entre os europeus atualmente, Sem sombra de dúvidas, e eu esqueci de mencionar anteriormente, uma preocupação com os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, mas também tem um outro país hoje que faz parte da União Europeia, que é a Romênia, e que tem uma região separatista próxima à fronteira com a Ucrânia, chamada de Transnistria, ou seja, que também tem e próxima à Moldávia, melhor dizendo, são dois países muito próximos à União Europeia, que vem essa região separatista recebendo cada vez maior apoio da Rússia e até mesmo o interesse de estabelecimento de uma base militar naquela pequena região separatista, que traria, primeiro uma preocupação para a Moldávia e depois para a própria Romênia. Então ali também é uma outra região de interesse dos russos, é uma preocupação europeia, além da região do Báltico. E eu estenderia também, eu penso que a própria região hoje da Ásia Central, a região do Mar Cáspio, se a gente pudesse imaginar um mapa, para quem está assistindo agora, pegue um mapa e veja essas regiões, são regiões de um expansionismo russo que causam uma preocupação para a Europa, não necessariamente com uma questão de uma invasão russa a estes territórios, mas sim uma projeção de poder da Rússia para aquelas regiões e aí controlar o que os europeus hoje têm uma grande demanda, que é acesso ao gás e ao petróleo, ou seja, energia. Sim, a União Europeia hoje está no momento de transição energética, mas uma transição energética, segundo a literatura, ela leva cerca de 25, 30 anos para se consolidar. Então ela começa praticamente lá em 2022, quando começa a guerra na Ucrânia, que os europeus decidem fazer essa transição energética e não depender mais do petróleo e do gás russo, mas ainda tem aí praticamente 2 décadas pela frente que eles precisarão continuar comprando esta fonte de energia que é base, não apenas para as residências, mas principalmente para a indústria europeia. Então há uma preocupação não apenas geopolítica, militar, mas principalmente também geoeconômica com relação a essa situação hoje de expansionismo russo na região.
Professor, a gente, para continuar a nossa conversa, só vamos abrir um parênteses para a gente falar de um outro confronto, que é a da faixa de Gaza, porque enquanto isso, né, a Israel prometeu que vai dar continuidade aos ataques, até que todos os reféns sejam libertados pelo grupo terrorista Hamas. Os últimos bombardeios deixaram mais de 400 mortos. Os ataques representaram um duro revés para o cessar-fogo que está em vigor entre Israel e Hamas desde 19 de janeiro e pode interferir nas negociações indiretas para prolongar a trégua. O porta-voz, o ministro das Relações Exteriores de Israel, vamos até pegar um trecho para a gente, antes da gente começar a nossa conversa, ele justificou esses últimos ataques. Vamos ver. With full force against the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. We have reached this situation after the Hamas repeatedly refused proposal to extend. Porta-voz da Organização das Nações Unidas classificou o ataque como chocante. By the Israeli airstrikes in Gaza, in which a meaningful number of civilians have been killed. He strongly appeals for the ceasefire to be respected, for unimpeded humanitarian assistance to be reestablished, and for the remaining hostages to be. Professor, sobre o senhor chegou a falar do Trump ser vitorioso ali na questão ali da Ucrânia e da Rússia, nessa questão ali dos retornos ali dos confrontos da faixa de Gaza, isso a gente pode ser lido como um fracasso ali do presidente americano? Eu não diria exatamente um fracasso, até porque quando foi definido, né, o cessar-fogo no dia 19 de janeiro, basicamente um dia antes da posse do presidente Trump, houve ali naquele momento um debate nos Estados Unidos sobre qual seria a paternidade do acordo de cessar-fogo. Seria do governo Biden, que estava saindo, ou do governo Trump, que estava começando naquele momento. Mas sim, respondendo a sua pergunta, os Estados Unidos hoje olham com uma certa preocupação e cautela essa resposta de Israel. Basicamente, Israel, hoje ao atacar Gaza, ele passa uma mensagem de que não esperará para as próximas etapas do cessar-fogo até que ocorra a total libertação dos reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas 2 anos atrás. Então, mas é claro que isso causa uma preocupação, porque, como a gente falou várias vezes antes do cessar-fogo, todo movimento, toda a intenção, ou melhor, intencionalidade para a construção de cessar-fogo em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim, na região que hoje está em conflito, sempre nós temos que ser muito céticos, porque qualquer discordância pontual ou qualquer impaciência, como neste caso, que nós estamos vendo por parte de Israel, que se justifica sim pela demora na liberação dos reféns, pode desencadear no fim do cessar-fogo, na interrupção das negociações de paz e até mesmo nas hostilidades e nos ataques, como nós vimos hoje de Israel contra a faixa de Gaza, que matou aí praticamente 400 civis palestinos, que muitos deles não têm nenhuma relação com o grupo terrorista Hamas. Então, os Estados Unidos ele entende já esse jogo, esse funcionamento das negociações, que não são de hoje, praticamente nós temos aí décadas de história de tentativas de negociação de cessar-fogo, negociações de paz, mas a questão é que Donald Trump havia vendido, logo que ele assume o governo dos Estados Unidos em janeiro, que era um ganho político seu. Mas no momento em que agora se apresenta este fracasso, provavelmente Trump não assumirá a responsabilidade e jogará ela para o anterior, o governo anterior de Joe Biden. Eu sou muito cético com relação a estes acordos de cessar-fogo, porque, primeiro, normalmente são acordos bilaterais entre um Estado, no caso Hamas não é um Estado, mas sim uma organização, mas que busca representar parte de um povo que tem o anseio do seu Estado, e não tem uma intermediação direta de um organismo internacional como a ONU, por exemplo. Ele é mediado por outros Estados, como Emirados Árabes, o Egito, a Jordânia, o próprio Estados Unidos. Então, essa capacidade de construir um ambiente, um cenário propício
para o cessar-fogo definitivo, longo, né, que seja respeitado, ele precisa da participação de organismos internacionais, principalmente a ONU, neste caso, que hoje olha, né, participa como um observador, que monitora, que permite algum tipo de auxílio, mas não é o ator responsável para a mediação do cessar-fogo. Então, por isso, eu tenho sido muito cético com relação a estes acordos. Claro, a gente tem que celebrar lá no começo, em janeiro, todos celebramos finalmente o cessar-fogo, mas que hoje se comprova que foi rompido por uma das partes. E esse seu ceticismo, professor, me deixa muito triste, até vendo as imagens que a gente coloca, né, no ar também enquanto o senhor fala. O cessar-fogo, quando houve, né, aquele anúncio, primeiro cessar-fogo, aquele período de trégua, o pessoal voltando para casa, ali na faixa de Gaza, já não tinha mais casa, já não tinha mais nada, já estava tudo destruído, sabe? A vida, a história, não tinha mais nada, só destruição. E hoje a gente vê, né, mulheres, crianças, gente que não tem nada a ver com o grupo terrorista Hamas pagando preço por esse conflito, né? É muito triste ver tudo isso. Exatamente, e eu acho que vai muito além também apenas da própria questão territorial, né? Eu sempre gosto de fazer um paralelo, né? No caso aqui de São Paulo, a faixa de Gaza é menor do que um bairro como a Vila Mariana em São Paulo, talvez o tamanho de um bairro médio de Belo Horizonte, talvez Savassi, né? O que eu conheço de BH. Então, não é um território muito grande da faixa de Gaza, mas que concentra um grande número de pessoas, né? Tem uma concentração populacional muito grande, e é como a gente vê as imagens agora. Então você tem não apenas uma questão territorial, mas de fato é uma crise humanitária que é muito mais grave, evidentemente, porque nós estamos falando de vidas humanas, de pessoas inocentes, de crianças, né, das 3 religiões, porque também se vem de uma questão de uma guerra religiosa, mas você tem pessoas ali muçulmanas, pessoas da religião judaica, pessoas cristãs, né, que vivem na faixa de Gaza e que são afetadas diretamente pelo conflito, né? Então, toda a interrupção dessas negociações de cessar-fogo, né, ou até mesmo a construção de diálogo para a paz, até para ser de uma maneira muito didática, né? Primeiro você tem a intenção, depois do cessar-fogo, aí se iniciam os diálogos para a construção da paz. Isso também mexe com a esperança daquela população que não vê uma perspectiva de futuro, não tem uma perspectiva de vida, ou seja, serão eternos refugiados. Esse não é um questionamento meu, mas também é um questionamento que o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez na Assembleia Geral da ONU no ano passado em Nova York. Serão eles eternos refugiados? Isso comprova, né, a incapacidade da construção do diálogo e da coexistência de diferentes povos em uma pequena região, em um pequeno território. Professor, a gente tem visto o presidente Lula em diferentes ocasiões, sempre que ele discursa nesses contextos internacionais, né, de relações aí com outros países, ele sempre defende mais países, mais representatividade no Conselho de Segurança da ONU para tentar evitar conflitos. Na avaliação do senhor, esse seria um caminho para a gente fortalecer órgãos como o Conselho de Segurança que fossem capazes de realmente não deixar que conflitos ganhem essa proporção que está ganhando, por exemplo, o que a gente tem visto em Gaza e tantos outros? Olha, coincidentemente, isso foi uma discussão que a gente teve hoje em aula, uma disciplina que eu leciono de organizações e regimes internacionais. Qual é a efetividade do Conselho de Segurança da ONU? E é muito claro, né, o que eu comentei de manhã com os meus alunos, compartilho com vocês agora, para quem está acompanhando aqui. O Conselho de Segurança ele serve hoje, 2025, basicamente para defender os interesses dos seus membros permanentes, que são 5, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a França, né? Então, defender os interesses de 5 membros permanentes e que não consegue resolver, criar, inclusive, um caminho, né? Um mapa do caminho, como era chamado, né, durante a guerra no Iraque, por exemplo, em 2003,
para a solução de conflitos, não apenas na faixa de Gaza, mas também na Ucrânia, no Iêmen, outros países que têm conflitos há décadas e que são esquecidos. Eu gosto sempre de reiterar isso. O caso do Iêmen, da Somália e do Sudão são países que estão em conflito permanente há praticamente 3 décadas e ninguém fala, e que causam também crises humanitárias tão graves quanto as da Ucrânia e as da faixa de Gaza. Então, hoje o Conselho de Segurança ele serve basicamente para defender esses interesses e ele é incapaz ou insuficiente para criar mecanismos para se evitar conflitos e resolver conflitos. Então eu penso que sim, esse pleito do Brasil e do G3, como a gente chama, que é Brasil, Índia e Alemanha, são os 3 países que defendem hoje ativamente, tem até uma certa coesão, uma reforma do Conselho de Segurança, vai nesse sentido de colocar novos membros permanentes com ou sem direito de veto, mas que de fato se discuta a segurança internacional, não a segurança apenas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, do Reino Unido ou da França. Então é um pleito original, mas sendo também muito realista, né, é muito difícil que a gente tenha num horizonte, até mesmo eu acho de médio prazo, de longo prazo, uma reforma do Conselho de Segurança, porque obviamente teria que passar pelo crivo, pela autorização destes 5 países que hoje me parecem, né, principalmente Estados Unidos, Rússia e China, avessos a qualquer tipo de reforma do Conselho de Segurança, que, repito, defende os interesses dos seus 5 membros permanentes e não dos quase 200 membros das Nações Unidas. Muito bem, professor. Tivemos uma aula aqui também com o senhor, viu? Agradecendo a sua participação. Professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Roberto Ibel. Professor, volte mais vezes, viu? Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Voltarei com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Uma excelente noite a todos. Obrigada. E a gente tem aí, né, um resumo e, claro, a participação belíssima do professor trazendo essa análise, né, profunda sobre esses conflitos todos que acabam permeando também o nosso noticiário internacional. A gente vê hoje mais um desdobramento, né, entre Ucrânia e Rússia, com esse cessar-fogo temporário, vamos dizer assim, cessar-fogo parcial, se é que a gente pode falar assim. Na verdade, a gente nem pode chamar, né, de um cessar-fogo. Pois é, e aí a gente fica nessa expectativa, né, nessa disputa de poderes, né, e enquanto isso, a gente vê na faixa de Gaza também uma imprevisibilidade, né, do que vai acontecer, a gente ainda sem saber quando vai poder ver realmente ou se em algum momento a gente vai ter uma trégua realmente entre Hamas e Israel, né? E as imagens aí deixam claro, né? Foi quando houve o cessar-fogo, as pessoas voltam para casa, mas não tem casa. É muito triste, isso é chocante mesmo. E o porta-voz da Organização das Nações Unidas tem toda a razão quando ele coloca essa palavra chocante, né? Porque realmente você não encontrar nada, sabe? Sua vida ser completamente arruinada, né? Como acontece, por exemplo, aconteceu com as vítimas das barragens aqui em Minas Gerais, né? Claro, em proporções diferentes, a gente está falando em conflito internacional, guerra, e a gente está falando de acidente envolvendo barragens aqui em Minas Gerais, mas do ponto de vista de dano pessoal, né, emocional, é muito sério. A gente precisa realmente repensar as formas como a gente está lidando com o ser humano, principalmente as autoridades internacionais. Será que algum dia a gente vai ver essa preocupação de fato? E o poder, né, ficando em segundo lugar? É difícil a gente pensar quando a gente vê a figura de Trump e a figura de Putin, né, principalmente nesse cenário, né, meninas? Sim, Adriana, e eu penso que, ouvindo ali, né, os esclarecimentos do professor, principalmente sobre essa questão do Conselho de Segurança da ONU, porque de fato é algo muito presente em todos os discursos do presidente Lula, sempre que ele está em eventos, cerimônias ali, seja no exterior, seja aqui, mas falando para chefes de outros países, essa questão de maior representatividade no Conselho de Segurança da ONU, é algo que ele sempre bate nessa tecla, e às vezes a gente pensa, mas que utopia, né? Mas hoje, ouvindo o professor falar, talvez
esse seja um dos caminhos mais seguros para que a gente consiga uma mudança estrutural nesses organismos internacionais, uma mudança que seja capaz, que entregue, que garanta poder para esses órgãos, para evitar o que a gente está vendo hoje, principalmente em Gaza, assim, conflitos que se prolongam, e idas e vindas, vai ter um cessar-fogo? Não vai. Vai entregar refém? Não vai. E as pessoas protestam, e a gente vê imagens que dilaceram qualquer um. Talvez, se mais países, assim como o Brasil e, nesse momento, nesse governo do presidente Lula, talvez se outros países endossarem e começarem a bater nessa tecla de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, talvez a gente tenha um caminho aí para uma mudança mais significativa e perene, né, meninas?